queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma ou vamos brincar? Mas não é brincar assim que você tá, do jeito que você tá acostumado, não. Você já ouviu essa música assim, ó? Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Venha pra minha tribo, eu sou cacique, você é meu pai. Conhece? É velha, é da Xuxa. Não curto todas as músicas da Xuxa, não. Mas foi a única música de índio que eu me lembrei para este momento. Vamos conhecer algumas comunidades indígenas? Seus hábitos, os seus costumes e às vezes até a história dos teus antepassados, sabia? Por exemplo, o meu marido tem antepassados índios. Olha que bacana, né? Por isso que ele tem aquele cabelão grosso, assim, né? Aquela pele boa. São descendentes de índios. Vamos conhecer as tribos indígenas, seus costumes? Vamos lá? As comunidades. Você está vendo aqui uma comunidade indígena, né? E você já pode observar aqui alguns costumes, né? Olha aqui. Os índios usam cocares, eles pintam o rosto, se bem que pintar o rosto, nós também pintamos, ó. Eu mesmo hoje estou com um brilhinho aqui na boca, né? Mas as pessoas também pintam, né? O rosto, a pele. Aqui eu acho que ele tá tocando algum instrumento, mas eu não tenho certeza. Vamos continuar observando, né? É uma dança, algum ritual de cultura indígena, né? E aqui, ó, é a oca. Olha que enorme, né? Aonde as famílias indígenas ficam. Isso que tem um barulhinho esquisito. Os povos indígenas já moravam em nosso território antes dos portugueses chegarem? Sim ou não? O que você acha? Sim, eles já habitavam toda a superfície da Terra, inclusive no nosso país, tá? Onde você acha que eles vivem hoje? Onde estão os índios? Cadê? Olha, gente, muitas comunidades indígenas foram reduzidíssimas, tem pouquíssimos membros, tá? Nós ainda temos alguns índios que moram lá isolados nas florestas, tá? Embora seja cada vez mais difícil por conta da apropriação da terra indígena, né? As pessoas vão tomando conta do território indígena e eles vão ficando sem ter como se manter, tá? E tem algumas pequenas comunidades indígenas espalhadas ainda pelo território, que já não vivem da maneira tradicional indígena. Mas a verdade é que o povo indígena está cada vez menor. Tá? Os brasileiros têm origem diversas, como indígena, africano, europeu e asiático. Você já ouviu falar sobre isso? Por exemplo, eu sou de origem europeia. Meu pai veio da Espanha com 10 anos e a minha mãe veio da Itália. Então, essa é minha origem, tá? Já o meu marido, como eu disse para vocês, ele tem uma mistura de australianos, acho que é isso, se eu não me engano. Tem descendentes indígenas, ou seja, a família dele é mais miscigenada ainda, né? Lá na nossa sala, a gente tem descendentes dos povos africanos, né? Que são os descendentes dos negros, dos asiáticos, que são aqueles que têm. A gente identifica pelo olhinho, né? Mais puxadinho, etc.
Então, o Brasil é um país muito miscigenado, né? É um país assim que a população teve a origem da mistura de várias raças, tá bom? Quando você vai em países europeus, você olha, assim, a população é toda muito parecida, né? Cor da pele, o jeito do cabelo, mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui no Brasil, não, aqui a gente tem uma diferença bem grande, né? Que faz do nosso povo um povo bem diferente. Porque nós tivemos vários povos, né? Que se misturaram e deram origem ao povo brasileiro. Os primeiros moradores do Brasil. Vamos lá. Quem foram os primeiros moradores do Brasil? Quem? Vamos ler? Sentir-se índio. Eu sinto que sou índio, porque meu pai é índio, minha mãe é índia, meu avô é índio, minha avó é índia e meus parentes são todos índios. Sinto que sou índio porque falo minha língua, uso minha cultura e tenho um outro costume. Somos todos iguais, índios, negros e brancos. Sentir-se índio é não ter vergonha de ser índio no meio do branco. É sentir ser o primeiro habitante dessa terra. Pessoal, aqui branco é como os índios. Por exemplo, se eu chegasse numa tribo indígena, iam me chamar de homem branco, né? Você sabe que homem designa, né, a raça do ser humano, tá bom? Então eles iam me chamar assim, tá bom? Olha aqui, ó, branco. Expressão utilizada por diversos povos indígenas para indicar os não indígenas, independente da cor da pele, né? Então, não é indígena, é homem branco, tá bom? Por que o autor do poema sente que ele é índio? Porque todos os descendentes dele são indígenas, né? E ele vive como índio, ele se sente índio, né? Então tá aqui bem explicadinho, né? Vamos lá. Olha aqui, né? Ele se sente, além dele ter os descendentes dele, ele se sente parte desse povo, né? Ele se identifica com essa cultura. Então, tem várias partes aqui no texto que respondem a essa questão, né? Agora vamos lá. As comunidades indígenas. Os povos indígenas do Brasil moram e vivem de maneira diferente dos outros brasileiros. A maior parte desses povos vive em terras indígenas, né? Terras que foram reservadas e foram destinadas reserva dos índios, mas que mesmo assim os homens brancos não respeitam, vivem invadindo a terra dos índios, colocando fogo, né? E se apropriando da terra principalmente para pasto, tá? Essa é a realidade do Brasil. Tanto que nesse momento o Brasil está tendo uma retaliação muito grande internacional, né? Por conta de que eles cobram do Brasil que ele preserve a mata e o povo indígena, né? Nós estamos tendo, assim, várias retaliações internacionais dos outros países não querendo comercializar com a gente, não nos respeitando, porque nós não estamos respeitando os povos indígenas. Não estamos olhando por eles, muito menos pela mata, tá? Então vamos lá. A maior parte desse povo vive em terras indígenas, que podem ficar em áreas rurais ou nas cidades. Algumas famílias resolveram viver em grandes centros urbanos, fora das terras indígenas. Em comum estão as tentativas de preservar sua cultura e a convivência com os não indígenas, né? Então, algumas tribos ficam tão pequenas que elas não têm como se manter naquele local, né? Ou os recursos daquela área ficam tão restritos que eles acabam indo morar nas cidades, ou na zona rural, ou próxima delas. E tentam manter pelo menos os seus costumes, tá? Ó, gente, quando a gente fala em índio,
não é tudo igual, tá? Tem várias tribos indígenas. E aí, essas tribos indígenas, elas se organizam de maneira diferente, tá? Tanto as casas são dispostas de maneira diferente, tem uma língua diferente, uma cultura diferente, tá? Índio não é tudo igual, tá bom? Então vamos lá. Índios Yanomami, com trajes e ornamentos tradicionais durante festa em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, em 2017. Então, essa comunidade indígena se encontra aqui. Agora você imagina, né? O tanto que a floresta amazônica está sendo devastada, que ela está sendo destruída, consequentemente, os povos indígenas que vivem nela devem estar em situação difícil, né? Índios Calapalo, durante o ritual Guarupi, Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Ó, você já vê que as vestimentas, né? Aqui não, porque eles estão com as partes de baixo vestidas, né? Mas eu falo assim, só de você ver o jeito da pintura, os adereços da cabeça, já é diferente, né? Esses índios estão aqui, ó, né? No Mato Grosso, quase na divisa com Mato Grosso do Sul, tá? Quais são os 3 estados com o maior número de povos indígenas? Então, você tem que olhar os estados, tá? E olhar, ó, o Acre tem 13 tipos de povos indígenas, Rondônia, 30, Paraná, 3. Olha, gente, o estado de São Paulo sobrou quase nada, né? 5. Rio de Janeiro, 2. Aí você vai olhar e vai ver qual é o estado, né, que possui a maior diversidade de povos indígenas. Eu vou dar uma dica para você ver como os povos indígenas dependem da floresta. Onde tiver mais florestas, mais matas preservadas, é onde vai ter o maior número de povos indígenas, tá bem? De acordo com o mapa, há povos indígenas no estado que você mora? Eu já dei a deixa aqui para você, né? Nós moramos no estado de São Paulo. As comunidades indígenas não são iguais, a Pro falou para você, né? Cada comunidade ou povo tem sua língua, seus hábitos e suas tradições. Em alguns grupos indígenas, cada família mora em uma casa. Então, ó, tem grupos indígenas que cada grupo familiar tem a sua oca. Em outros, todos os parentes moram numa mesma casa. Então tem lá, né, aquela oca bem grandona e todos os parentes moram ali. Moram, nesse caso, cada família ocupa um espaço próprio. Então, dentro dessa grande oca, tem um espaço, por exemplo, se fosse todos os meus parentes, né, morassem numa mesma oca. Mas aqui tem o espaço da família da Silmara, que é a Silmara e o Roger. Aqui tem o espaço da família do Tomás, que é o meu irmão, com a Andréia e a Júlia. Então, dentro dessa oca, tem lá quais são as redes pertencentes àquelas pessoas. Não é pertencentes, porque numa tribo indígena, a maioria, tudo é de todo mundo. Mas a família fica nesse lugarzinho, essa outra fica aqui, tá bom? Aldeia Yanomami, próxima ao rio Tototobi. Amazonas 2015. Os Yanomamis constroem uma única aldeia-casa em formato circular. Olha aqui, tá vendo? É uma grande casa com uma clareira no meio, né? Uma grande oca, onde pode viver mais de 100 pessoas. Que maneira diferente de viver, hein? Imagina o seu quarteirão inteirinho morando na mesma casa. Ainda não ia dar 100 pessoas. Você vê que os índios vivem bem diferente da gente, né? Se fosse meu quarteirão, ia ser um brigueiro só, tenho certeza. Porque nossa cultura não está acostumada a dividir espaços comuns, né? Esses dias já houve discussão aqui no meu bairro por conta de lixeira, né? Porque a pessoa se apropria, né, da lixeira do outro e ainda de forma irregular, colocando o lixo sem estar em sacolas, né? Então, olha como a gente não sabe viver em comunidade, né? Você vai, se apropria do espaço do outro e ainda de forma inadequada.
Que tristeza, né? Que falta de consciência comunitária. Pois é, temos muito que evoluir ainda. Aí a gente fala que nós somos mais evoluídos que os índios, porque a gente acha que o jeito que a gente vive é melhor que o jeito deles. Você daria conta de viver com 100 pessoas? Você tem pensamento comunitário para isso? Fica aí a pergunta, né? Moradia Avá Guarani em São Miguel do Iguaçu, Paraná, 2014. Os Guarani Nandeva vivem em casas menores que geralmente servem de moradia para apenas uma família. Então, aqui, ó, já se organizam de forma diferente, tá bom? Complete o quadro abaixo com as características das moradias dos Yanomami e dos Guarani. Em seguida, complete a última coluna com os dados da sua casa. A moradia grande é dos Yanomamis, dos Guarani ou da sua casa? Deixa eu ver aqui certinho como você vai se organizar aqui, tá bom? Para não ficar dúvida. Você vai fazendo um X. Aí aqui você responde como é a sua casa, tá bom? Se a sua casa é grande, se é pequena, se mora uma única. Aí depois vai estar aqui, ó. Yanomami, a moradia é grande? Faz um X. Guarani Nhandeva, eu acho que é assim, Nandeva. A moradia é grande? Se for, você faz um X. Sua casa, sua moradia é grande? Você faz um X. Sua moradia é pequena? Entendeu? Você vai fazendo um X no que bate com os dois indígenas que a gente estudou aqui e no que bate com a sua casa, tá bom? A casa que você mora se parece com a dos Yanomamis ou a dos Guaranis em Andeva? Troque ideia com seu colega. Gente, lógico que sua casa não é de palha, né? Acredito eu, porque as casas assim são casas típicas dos índios. Mas o que a apostila quer dizer quando ela te pergunta isso é que é assim, como que vocês se organizam na sua família? Vocês moram vários familiares numa mesma casa ou cada grupo familiar, né, ou cada núcleo familiar dos seus parentes moram em uma casa, tá? Atenção àqueles que fogem de fazer as coisas no caderno. Aqui será necessário. Tá bom? Saiba mais. Cada comunidade indígena tem a sua própria maneira de resolver problemas e tomar decisões. Os Bororó, não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Tem vários líderes. Um deles só para lidar com os não indígenas. Então, olha só que legal, né? Então, além deles terem o líder deles, eles têm um líder que só vai negociar, conversar com os homens brancos, que eu já expliquei para vocês o que quer dizer isso na língua indígena, né? Entre os Yanomamis, um grupo de idosos, chefes de família, participa das decisões. Olha aí, né? O grupo de índios mais idosos, que na cultura deles, eles têm um reconhecimento por terem vivido mais, são mais experientes, são aqueles que tomam as decisões. Olha só, né? Quanta coisa a gente para aprender com os índios. Como são os idosos da nossa sociedade? São descartados. A gente encara como se eles não servissem para mais nada, né? Ah, então tudo velho. A gente não quer saber o que eles pensam, a gente não consulta eles para nada, né? Então, a gente a raça de homens brancos, né, como os índios colocam aqui, os não índios, nós somos muito soberbos, né? A gente acha que o nosso jeito de viver é que tá certo, que tudo que a gente faz é melhor do que as outras comunidades e a gente se acha no direito de tomar o que é deles. A gente deveria aprender um pouquinho com eles, né? Será que os nossos idosos não merecem esse olhar? Né? E a gente não tem esse olhar. O chefe da tribo não governa sozinho, meu Deus, olha aí, os índios têm um sistema democrático, né?
É muita coisa diferente e é muita sabedoria que vem passada de geração para geração, né? Para muitos povos indígenas, o lugar da reunião é muito importante na aldeia. Ali os indígenas se reúnem para conversar, lembrar coisa antiga, organizar o trabalho, as festas e as práticas religiosas. De modo geral, é também aonde fica a escola. Você, no seu bairro, tem o hábito de se reunir para tomar as decisões coletivas? Olha que bacana se quando o poder público fosse fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o poder público resolveu que vai construir uma pracinha ali onde era uma reserva. Vai derrubar as árvores grandes, vai plantar sica e coqueiro e vai pôr uns aparelhos de ginástica ali. Não seria bom consultar a comunidade que mora ali, reunir todo mundo e ver se essa é a vontade das pessoas que moram naquele lugar? Ouvir a opinião dos moradores? Então, os índios fazem isso. Mas nós não somos tão habituados a pensar no coletivo. Quando eu falo para vocês que a gente tem que aprender a pensar no coletivo, é isso. A sala de aula é um lugar de pensamento coletivo. Já falei para vocês, quando você termina o seu conteúdo, quando você termina o que a Pro passou, começa a andar pela sala, falar bem alto, você não está tendo pensamento coletivo. Você não está levando em consideração que você está atrapalhando os outros alunos ou que você está desrespeitando a sua professora, né? Que ali é um ambiente de vivência comum. Mesma coisa quando você aponta o seu lápis no chão, que era uma das coisas que eu estava trabalhando muito com vocês, a maneira como vocês sujavam a sala de aula. Você está sujando um espaço coletivo. Ele não é só seu, então você não tem o direito de fazer isso. Entendeu? Tá vendo como a gente pode aprender algumas coisas com os índios? E com certeza eles podem também aprender muita coisa com a gente. Desde que a gente se respeite. Um não queira dominar o outro mostrando quem é melhor ou quem é pior. Não é melhor ou pior, é trocar experiências. Tá bem? Então vamos lá, continuar. Além do chefe, geralmente há o pajé, que cuida da saúde e aconselha as pessoas do grupo. O pajé conhece as plantas e com ela faz remédios. E ele conhece as lendas e as histórias orais de sua gente. Todo mundo tem a sua importância igual, tá? Numa tribo indígena. Nenhum cargo exercido é mais importante que o outro. Eles entendem que cada um tem uma função e respeitam o papel que cada um exerce. Tá bom? Então vamos lá. Indígenas de várias etnias lutam. Gente, eu não sei pronunciar isso certo, tá? Ruka-ruka, no encerramento do Kuarup, ritual de homenagem aos mortos ilustres, Parque Indígena do Xingu. Então é uma luta que faz homenagem a quem já morreu e foi muito importante para eles. Quanto tempo faz que você não faz uma homenagem, né? Uma oração, qualquer tipo de homenagem aos seus antepassados e ao que eles conseguiram, o que eles construíram antes de vocês. Por exemplo, meus avós já morreram. Olha que interessante eu homenageá-los. Afinal de contas, por exemplo, os meus avós foram refugiados, né? Fugiram da guerra. Olha quanta coisa eles passaram. Então a gente tem que ser grato às pessoas que vieram antes da gente, porque tudo que elas fazem são importantes e influenciaram a vida da gente.
Olha aí, outro conhecimento, outra cultura que a gente pode se apropriar dela. Não de se apropriar no sentido de tomar, no sentido de aprender com ela, tá? Pajés da aldeia Piulaga realizando um ritual para pedir boa pescaria. É comum na tribo indígena, né? Fazer danças, rituais, pedindo para que a natureza retribua, né? Com abundância de recursos. A cidade em que você mora é governada da mesma maneira das comunidades indígenas descritas acima? Eu já vim explicando isso para você, tá? Já vim explicando para você que apesar da gente viver um processo democrático, ele não é tão democrático assim como o dos índios, que são consultados mais próximos, mais intimamente, né? A gente até tem algumas consultas públicas para tomar decisão, mas a gente, por exemplo, não se organiza bem em assembleias de bairros, a gente ainda está engatinhando nesse processo democrático e a gente tem que cuidar muito bem dele, porque vira e mexe ele é ameaçado, né? E a democracia é um regime muito importante que vocês vão aprender ao longo do processo de ensino, tá bom? Então, essa daqui eu quero que vocês tentem fazer, tá? Vamos lá. Pode fazer no caderno. Ó, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês do que a apostila traz para ver se vocês conseguem chegar a uma resposta, tá? Os dois modos de governar uma comunidade. Nós estudamos o modo indígena e agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso, tá? O município recorre a eleições periódicas para escolha de prefeito e vereadores. Bom, esses seriam os nossos representantes. Então, a gente faz uma eleição. Na tribo indígena, eles conversam entre eles e elege aqueles que eles acham que está mais preparado naquele momento. Geralmente, as pessoas mais velhas, tá? Os alunos podem apontar a participação das pessoas, como no caso do Bruno, podem afirmar que não há muita semelhança no caso. Então, a gente tem semelhanças e diferenças, né? E nos indígenas, na tribo indígenas, eles não têm as leis que nem a gente tem. Eles têm acordos. E quando eles é para tomar uma decisão, eles não vão olhar lá a lei, eles sentam e conversam, né? Então nós temos semelhanças e diferenças. Apesar dos índios fazerem um processo democrático e a gente também fazer um processo democrático, a maneira dos índios é muito mais íntima, é muito mais assim de se conversar e ver quem está preparado para aquilo naquele momento. A gente faz eleições. Aí eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que nem sempre a gente elege as pessoas mais preparadas, né? Enfim, vamos lá, continuando. A maior parte dos indígenas está em contato direto com a natureza, principalmente os que vivem nas terras indígenas de áreas de florestas. De norte ao sul do país, eles retiram da vegetação nativa alimentos como castanha, pequi, bacabá, buriti, macaúba, mangaba, murici, pinhão, pupunha, açaí e outros. Também coletam fibras de palhas vegetais para fazer cordas, redes, enfeites, peneiras e esteiras. Com a madeira que retiram da floresta, eles fazem casas, arcos e flechas, barcos e outras coisas. Tá bom? Então, aqui nós temos o pequi, que é uma fruta que pode chegar a 6 centímetros, o pinhão 4 centímetros, a mangaba 5 centímetros, tá bom? Os rios são muito importantes para os indígenas. E para a gente cuida dos rios? Vamos pensar no Rio Tietê, lá em São Paulo? Só de pensar no Rio Tietê me embrulha o estômago. Como é fedido.
aquele rio. Que dó, né? Tem um rio que corta uma cidade, que podia ser um respiro, um acalento, né? Você vê aquele rio bonito, é um sofrimento. Por quê? Porque a gente não pensou no rio. E o esgoto e o lixo é jogado ali, né? Olha como nós somos inteligentes, né? A gente joga todo o esgoto